Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Jacó. Bom dia, João. Mais um exemplo, mais uma transmissão do nosso querido W News. Bom dia a você que está nos assistindo, é um prazer recebê-lo aqui, né? Isso aí. E hoje, um assuntinho bem tranquilo. Continuando, né, Continuando. nas nossas situações fiscais, legais, atualizações, hoje a gente vai passar por um assunto que às vezes parece ser simples na teoria, né? É um assunto simples em teoria, só que na prática, Às vezes não é dada aquela grande importância, na verdade. por parecer simples, pode não ser dada grande importância. Exatamente, né? Então são situações que a gente, com o passar do tempo, né, e vendo as situações de suporte, a gente observou algumas situações que impactam diretamente na entrega de obrigações acessórias, né? Então, para quem não sabe, né, obrigação acessória é tudo aquilo que eu tenho que entregar ao governo diante das minhas operações de entrada, de saída, estoques, né? Então, a obrigação principal é o quê? Recolhimento do imposto. Agora eu tenho que provar para o governo que eu recolhi certo. Como é que eu provo isso? Através das obrigações acessórias. Não basta recolher o imposto, eu tenho que provar o imposto que eu estou recolhendo, por que eu estou recolhendo, né? Exatamente, né? Por que deu aquele valor, né? Então, assim, a gente hoje, por exemplo, talvez o pessoal não esteja familiarizado com esse termo de obrigações acessórias, né? Mas se a gente for trazer isso para exemplos práticos, seria o quê? Uma NFE, uma NFC, né? O cupom fiscal, o SPED fiscal, o SPED contribuições. Tudo aquilo que coleta vários dados que Exatamente, às que de vezes- alguma forma eu tenho que transmitir ao fisco, né? O REINF, uma DIRF, e assim vai, né? São inúmeras siglas, né? Entramos em várias letrinhas diferentes que confundem, né? Às vezes dá um nó na cabeça do vivente. Eu vou te contar que realmente às vezes dá um nó na nossa cabeça. Mas assim, cada uma a sua aplicação, a sua necessidade, né? Então, só que às vezes, para cumprir essas obrigações acessórias, a gente às vezes esquece alguns detalhes importantes. E aí, o que a gente fez aqui, né? A gente mapeou duas coisas só. Dois cadastros, que para mim, pessoalmente, eu acho de extrema importância dentro de qualquer IRP. E a gente vai falar sobre alguns atributos ou campos Sim. que às vezes na nossa visão a gente não dá tanta atenção, não tem aquela simplicidade. Porque, como tu falou, né? Ele é simples. Na teoria é muito Na teoria simples. é simples, né? Mas às vezes a gente não dá muita atenção, só que isso impacta. Aí a gente vai ver o porquê que impacta. Por que eu tenho que ter cuidado a esses campos simples? Então, essa que é a nossa pegada hoje do nosso W News, né? Maravilha. Antes da gente entrar nos campos em si, né? A gente vai falar, como você disse, sobre os dois principais cadastros, né? Que já trazendo é o cadastro de produto e o cadastro de pessoas fornecedor. Exatamente, né? Cada RP trata de uma maneira diferente. Exato, né? Então, exato. Podem ter nomenclaturas diferentes, mas em resumo é tudo aquilo onde vai unificar as informações dos meus produtos, né? E das pessoas e fornecedores, né? Que são os dois pilares principais de qualquer obrigação acessória de movimentação dentro da minha empresa. Não tem como eu fazer isso sem ter um cadastro de produto e um cadastro de clientes fornecedores, né? Que aqui a gente trata como cadastro de pessoas, porque ele é unificado. Exatamente. Então, ele é o cerne, esses dois cadastros são cernes para a entrega das obrigações acessórias. Vamos passar por uns pontos básicos, né? Por uns pontos que já estão no seu dia a dia, que você já deve conhecer, né? Porém, situando o porquê eles são importantes e o como deve ser preenchido da maneira correta, né? O porquê que eles devem estar bem alinhados para que não dê incomodação, para que nós não possamos dar um tiro no pé. Exatamente. Correto? Né? A gente se auto-sabotar a si próprio, a si mesmo, seu próprio eu. Exatamente. Não é verdade? Isso aí. Então tá. Vamos lá.
Vamos começar pelo início do início? O início. O homem descobriu o fogo. E dali para frente seguimos. Exatamente. Então vamos lá. Primeira informação trata do quê? Do ID do produto, ou seja, o código dele. Qual é a codificação desse meu produto dentro do meu sistema ERP? Tá? Então, como é que eu vou conhecer ele? Que trata-se de um código reduzido. Né? Um código onde que é mais fácil eu decorar que o produto celular é o código 10 Sim. do que A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, vírgula, direita, esquerda, meia volta, lua. Sim. Que é o código fornecedor. Exatamente. Trazendo, se a gente fosse fazer um comparativo para a parte contábil, seria o quê? A conta reduzida do plano de contas versus a conta estruturada ou a classificação, né? É mais fácil eu decorar uma conta contábil pelo código reduzido, 1, 2, 3, do que 2.1.3.5.4.0.0.1. Sim. Então, o código ele é muito importante. Em muitos sistemas ERPs, ele é gerado automaticamente no momento que eu estou importando um XML, minha nota fiscal. Né? Isso vai muito de ferramenta para ferramenta. Sim. O que ela proporciona de facilidades, de função, né? de funções dentro do ERP. Né? Aqui, o que a gente tem que cuidar nesse cara? Né? Qual é o perigo aqui? Primeiro, a gente não pode reaproveitar código. O que é o reaproveitamento de código? Que é uma coisa que a própria Receita já levanta, né? Digamos que eu cadastrei um produto e esse produto eu cadastrei em 2019 e lá eu vendia cano PVC, certo? Legal, meu estoque e tal. E eu parei de vender cano PVC, não tenho mais cano PVC na minha empresa, mas como é um código fácil, código 19, Sim. né? Agora eu vou vender tijolo no código 19. Então eu vou lá e mudo a descrição do produto. Não vou mais usar nesse código? Não vou mais usar. E agora o cano PVC passa a ser tijolo. Errado isso. Porque se eu fizer isso, toda a minha movimentação histórica vai migrar de cano PVC para tijolo. Sim. Se eu precisar fazer um trabalho, passar por uma auditoria do Estado, né? O Estado solicitar EFDs antigos, de períodos de 2020, 2021, né? Sendo que eu estou mudando agora o código, o que vai acontecer? Eu vou apresentar uma informação divergente daquela que eu mandei na época. Como assim esse item que tinha descrição... Cano de PVC, agora você está vendendo tijolo, entendeu? Sim, sim. Então, é muito importante, não se reaproveita código, de forma nenhuma, porque ele está vinculado à movimentação do teu estoque, está vinculado à movimentação de entrada, à movimentação de saída, na nota fiscal, numa nota de devolução, então não pode, de forma nenhuma, e é a orientação da Receita Federal. Tá? E por mais que a gente ache, não, mas pô, quem é que vai? Existe, o pessoal reaproveita. Não vai dar um problema, não vai dar em nada, né? Exatamente. Podemos alterar do jeito que quiser, isso não vai influenciar em nada. Habemos fiscalização. Exatamente. Uma dúvida que pode ser genérica, né? Duvido. Mas no código, eu posso colocar letra, posso colocar hífen, ou ele tem uma limitação de caractere que até onde eu posso utilizar, eu customizo esse código do jeito que eu quiser, porque querendo ou não, assim, muito, pelo menos na minha cabeça é normal, vamos lá, para uma indústria talvez, ou alguma empresa que trabalhe com peças que são muito parecidas, né? A nomenclatura vai ser igual. E tem peças, às vezes, que tem uma nomenclatura gigantesca e o que vai mudar é uma letra, o que vai mudar ali é um detalhe pequeno, né? Perfeito. Esse detalhe pequeno que vai mudar, às vezes, se eu trabalhar com ele no código, acaba sendo mais simples. Como, por exemplo, digamos que é parafuso.
né? Aí um dos parafusos tem uma diferença ali Na bitola. espessura, na bitola no... Um é fenda, outro é sextavado. Não só isso, mas tipo assim, eu digo uma mudança ínfima, como por exemplo a distância dos elos ali da Da rosca rosca. dele, Tá, né? entendi. Então eu vou ter um parafuso que ele é a mesma bitola, ele também é sextavado e etc, só que daí ele tem uma micro diferença ali e tal, e isso bota lá um número diferente em toda aquela descrição longa que ele tem. Às vezes pelo código é mais fácil. Se eu colocar lá que o código é, sei lá, meu código padrão para parafusos é 200, eu boto 200, tracinho e a milimetragem, por exemplo. Beleza. Então, ó, João, uma pergunta faz sentido, é oportuna. Assim, ó. Não existe, até onde eu conheço, um regramento que diga que a empresa tem que fazer a codificação dos seus produtos usando essa régua, essa forma, Sim. entendeu? Então, o que acontece? O código do produto é um código pessoal de cada empresa. Legal? Ah, eu quero colocar somente números, tá tudo certo. Eu quero colocar letras e números, traços, tá tudo certo. Aqui eu só ponho uma observação importante. Na composição de um código de produto, não utilizem caracteres especiais. De forma nenhuma. Acentos, Exclamação, arroba. isso. Por quê? Por quê? Na geração dos meios magnéticos, SPADs, esse tipo de coisa, ou até mesmo na questão de emissão de nota fiscal mesmo, pode ser recusado essa codificação. Sim. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Sim. Tá? O uso de apóstrofe, aspas na codificação, então tem que ser cuidado essa parte muito. Tá? Então, cuidado com caracteres especiais. Não há limite para uma codificação. Claro que ela tem que... Cara, tu não vai criar uma codificação de 30, 40 caracteres por parte do produto. Porque Aí tu tira o sentido tu tira o sentido de ser um agilizar. código simplificado. Exato. Né? A gente acaba perdendo o sentido Então, daí. Então, isso é importante no sentido de eu parametrizar isso é uma coisa simples. Tá bom? Uma outra coisa importante aqui, tá? Na questão do código de material, né? Como eu falei, não tem a questão ali do tamanho, mas é recomendado que você use um tamanho menor. Sim. Né? Um tamanho que seja fácil para a tua operação interna dentro da empresa. Até porque isso pode... também vai depender do sistema que a empresa utiliza para conseguir gerenciar esse código, né? Porque por mais que possa não ser uma limitação, de repente, de nota fiscal ou algo do tipo, pode ser uma limitação que o sistema não vai abranger aquele tamanho de código, algo do tipo pode ocasionar erros também. Exatamente. Então, essas são as questões da codificação, né? Então, cuidar com isso, principalmente reaproveitamento de código, né? Para que não cause divergências, erros ou diferenças na tua entrega das tuas obrigações, né? A seguir, a gente tem a descrição do produto. Né? Então, descrever corretamente um produto, um item, o que ele é realmente, da forma mais completa possível, é muito importante. Até o fisco fala sobre isso. Eu até volto trazendo o mesmo ponto do código. Não. Se eu não posso mudar, se eu não posso reaproveitar o código, isso incita diretamente à descrição do item. Exatamente. Então, assim, mas é o mesmo item. Mudou tamanho, mudou alguma situação. Posso. É o mesmo item. Aí volto no exemplo do parafuso. É o mesmo item. Mudei a milimetragem ali. Antes tinha 2,5, agora eu quero colocar 2,6. Ou 3, que seja, né? Nesse caso, eu posso mudar a descrição do item?
Tu modificaria o código? Não. A regra se aplica também à Se descrição. aplica É a também. mesma coisa, Exatamente. entendeu? Uhum. Então, assim, de novo, eu não posso uma hora estar vendendo laranja e trocar agora aquele cara para beterraba. Sim. Não Sim. faz sentido. Né? Então, essa questão tem que ser muito cuidada. Até porque, assim, ó, num eventual, por exemplo, carreguei o caminhão, vou fazer um transporte e ele entra numa barreira fiscal e o cara vai conferir a carga, por exemplo. Uhum. Se lá tiver banana escrito e o cara estiver transportando parafuso, Acabou. Acabou. Vai dar será convidado a tomar um café. Exato. Entendeu? Então, Aham. essa questão da descrição ela é muito importante. E outra, as mesmas observações que a gente falou para a parte do código, é importante também na descrição do produto. Uhum. Porque a descrição também tem que cuidar com a questão de, principalmente, quem trabalha com essas questões de parafuso, tipo de Uhum. coisa, costuma botar aqueles caracteres especiais na descrição para estabelecer diâmetro, Sim. esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, isso em alguns meios magnéticos não é reconhecido e ele dá erro na transmissão. Entendi. Então, ele tem que ser muito cuidado com isso, Uhum. tá? Tem que ter muito cuidado com essa situação, tá bom? Perfeito. Seguindo adiante, nós temos um outro sabor muito legal que não sei por que tem isso dentro do cadastro, mas não tem muita importância, um tal de UM. O M? UM. Não conheço esse tal de UM. Não? Não. E se eu te falar de unidade de medida? Mas não era o N? Hã? Ninguém. Em todo lugar a gente não vê o N? Mas Unidade? o N é de unidade. Exatamente, não de unidade de medida. Exatamente. Então, assim, ó, unidade de medida. Isso é muito importante, principalmente produtos novos, né? Uhum. Eu estabelecer como é que eu vou controlar isso dentro do meu estoque. Sim. Muito importante isso, tá? Porque isso hoje, essa informação é o que dá maior BO no controle de estoque, registro de inventário. Estoque não está fechando. É esse cara. Por quê? Eu tenho que definir a minha unidade mínima, ou seja, como é que eu vou armazenar isso aqui? Eu vou armazenar por unidade? Eu vou armazenar isso por cento? Porque, por exemplo, eu estou comprando parafuso, comprando arruela, estou comprando Uhum. esse tipo de situação, entendeu? Então eu preciso sempre me policiar dizendo assim, beleza, tu adquiri um cara novo, um Uhum. produto novo. Como eu quero controlar isso no meu estoque? A partir dessa definição, eu vou começar a dar entrada, e aqui é um ponto muito importante que eu chamo a atenção, onde dá também muito BO, que é a questão de eu dar entrada e efetuar a conversão para a unidade de medida do meu estoque. Por quê? Eu posso comprar o mesmo produto de vários fornecedores. Sim. Vamos pegar parafuso. Parafuso eu controlo por unidade. Uhum. Eu sou Caxias, eu quero controlar por unidade. Eu quero saber quantas unidades de parafuso eu tenho. Perfeito. Aí eu compro do João, o João me vende em 100. Uma unidade Eu significa compro da 100. Rafa, Uhum. a Rafa me vende em milheiro. Uhum. Quando eu dou a entrada, eu tenho que fazer o fator de conversão para que a quantidade de centos que eu comprei do João Sim. entrem na unidade do meu controle de estoque, Exato. que é por unidade. Então, se eu comprei 400 do João, eu tenho que transformar em 400 unidades dentro do meu estoque. Aí entra o fator de conversão, que muita gente ignora. Sim. Aí depois, o meu estoque não fecha, nunca bate, é o sistema que está com problema. Sim. E na verdade tu vai ver a forma que está dando entrada e não está se levando em consideração o fator de conversão. Uhum. Da mesma forma, se eu pegar a nota da Rafa, que me mandou 2 milheiros, eu preciso entrar 2.000 produtos dentro do meu estoque. Sim. Sim. Então isso é muito importante. Ela é a que demanda na questão do registro de inventário, né? Sim. Isso até abre uma situação também, que é o seguinte.
para quem trabalha com a granel, por exemplo, às vezes trabalha com o produto em pacote, caixa ou saco fechado, né? Então tem um exemplo, sei lá, agropecuária, trabalha com ração, né? Então tem lá, ela compra do fornecedor dela 10 unidades de saco de ração. Tem 25 quilos cada saco, né? Só que ela também trabalha a granel. Ela importa isso, né? Falar como na minha cabeça, né? Como que deve ser. Ela vai importar essas 10 unidades, né? Quando ela precisar abrir a granel, ela vai ter que abrir um desses, né? O que que ela faz? Ela vai fracionar, porque ela cadastrou em uma unidade, né? E ela vai vender lá 5 quilos desses 25, por exemplo, agora, desse saco que antes estava fechado. Como é que ela mantém esse controle nessa situação, né, de código e descrição? Então tá, vamos lá. Se você for na agropecuária e você tem uns doguinhos, você precisa de um saco Perfeito, de 25 quilos. perfeito. A nota vai sair Uma saco, unidade. uma unidade de um saco de 25 quilos. Uhum. Mas aí teve um petinho que comeu um pouquinho mais. Daí precisou comprar precisando 2 ajustar quilinhos, agora. 2 Uhum. quilinhos de ração. Na verdade, essa ração é um outro produto. Então eu teria um outro cadastro para venda a granel, onde a unidade que eu vendo é por quilo. Perfeito. Né? Aí o que que eu faço? Eu precisei abrir um saco. Legal. Faço um movimento de transferência entre produtos que é baseado no K220 do bloco K, né, que eu posso fazer a transferência entre materiais dentro da minha empresa. Então eu recebo o saco, compro os sacos. Dou a entrada dos sacos. Está lá os 10 sacos de 25 quilos. Agora eu preciso pegar um deles e transformar ele em granel. O que que eu faço? Transfiro um saco, código 10, e ele vai virar 25 quilos do código 35, que é a ração a granel. Eu mudo unidade de medida e mudo descrição. Exatamente. Na verdade, tu não muda. Na verdade, tu vai transferir de um Isso. para um outro código de produto. E aí Exatamente, você vai vender exatamente, isso aí. esse fracionado. Isso aí. E essa movimentação ela é suportada pelo bloco K, pela Receita. Então a Receita sabe que isso existe, essas situações, principalmente nessas vendas em granel, porque na indústria química, tu compra sacos, tu compra bombonas, Sim. né? E aí você pega aquilo ali e vai envasar em bombonas menores, litros menores. Né? Sim. Então, essa situação ela é perfeitamente passível. Assim, na minha opinião sincera, a melhor maneira de controlar isso realmente é Sim, em com codificações certeza. diferentes. Então, Com se eu quiser certeza. saber no meu estoque quantos sacos fechados eu tenho, eu sei, porque vai estar naquele código. Se eu quiser saber quantos quilos que eu tenho em aberto, também vou saber, porque vai estar ali em aberto separado, não vai estar misturado. Perfeito. Senão, posso deixar no mesmo código? Até pode. Nossa. Só que aí você vai, o que que você vai ter que fazer? Esse teu saco de ração, ele vai ter que ser controlado em quilo, para que quando ele entre, você converta um saco em 25 quilos, e na hora de saber quantos sacos fechados tu tem que ir lá no teu estoque, pegar a quantidade total que tu tem, dividir por 25, para aí saber quantos sacos fechados em tese tu teria, Em tese, Porque para daí eu saber o perco que até sobra para ser o a granel. Porque daí eu perco até o controle de quantos sacos efetivos fechados eu vou ter. Porque quando eu faço essa transferência, eu vou saber, não, saiu uma unidade inteira daqui para virar uma fracionada aqui do outro lado. Exatamente. Então, são situações, são atos simples que eu consigo melhorar o meu controle de estoque interno. Aí, falando de controle de estoque, vem o nosso próximo campo, nosso próximo atributo, que é o quê? Campinho relevado, tal da situação do produto. O que seria a situação do produto? Meu consagrado, situação do produto nada mais é tu dizer que o cara está ativo ou inativo dentro do sistema. Mas isso é importante? Exatamente. Por que isso é importante? Por que seria importante? Né?
Então vamos lá. Se eu deixei de usar ele, não tem problema, é só eu não inativar, né? Claro, vamos pesquisar e tal. Tá bom. Não, beleza. Tranquilo. Apesar de ser um campo simples, ele tem uma importância muito grande, né? Então vamos lá. Primeiro, ele é responsável pela performance de relatórios, de consultas, de geração de obrigações acessórias. Uhum. Imagina um cadastro com 10 mil itens e eu preciso tirar uma relação para saber a quantidade de estoque que eu tenho deles. Sendo que 5 mil desses produtos eu não vendo mais e não uso para mais nada. E por algum motivo eu deixei de dar baixa corretamente, não fiz um ajuste de inventário, não fiz nada. Exatamente. Ou mesmo está sem quantidade. Sim. Só que, como ele está ativo no sistema, ele vai passar pelas rotinas de pesquisa dentro do RP. Uhum. Né? Muitos relatórios não consideram produtos inativos. Então, esse é o primeiro ponto para se pensar, começar em fazer um saneamento do teu cadastro de produtos. Você que está nos escutando, pense nisso. Por quê? Vamos lá. Às vezes eu olho para o meu estoque e tenho vários produtos em estoque. Poxa, eu preciso comprar mais, só que eu não tenho onde estocar. Não tenho onde colocar a mercadoria. E para isso eu vou colocar vou ter que alugar um galpão, vou ter que arrumar um espaço, vou ter que construir. Uhum. E às vezes um simples saneamento no teu estoque, ou seja, eu parar para mim olhar o meu estoque, eu vou descobrir lá produtos deteriorados, produtos estragados, produtos que eu não uso mais dentro da minha empresa, matérias-primas, insumos que eu não uso mais, que em tese eu precisaria dar um descarte para eles. E aqui é importante a gente falar que, dependendo do produto, existe todo um procedimento de descarte que tem que ser obedecido, né? Não é simplesmente, vou botar no lixo e o lixeiro leva. Não, é assim. Né? Então tem que ter todo um cuidado a respeito disso. E o ponto mais importante, esses insumos, esses materiais que eles estão largados ali, às vezes podem render algo financeiramente para a empresa. Ele pode trazer um valor agregado para a empresa. Sim. E ele está ali só ocupando espaço. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho, olhar e verificar. O que disso aqui eu ainda uso? Isso aqui eu ainda uso. Legal. Então, esses produtos continuam ativos. Isso aqui eu não uso. Beleza. Eu tenho estoque? Primeira avaliação. Eu tenho estoque deles? Não. No sistema, como é que está? Não, está zerado também. Vai lá inativo. Todos eles. Sim. Nessa condição. Beleza. Segunda leva. Esses caras aqui eu não uso, porém ele tem estoque. Legal. Isso aqui, esses produtos eu consigo vender? Consegue. Show. Gerei financeiro para mim. Gerei receita. E já descarto, esses caras já saem do meu estoque. Posso dar um ponto aí nesse gerar financeiro? Pontue. Tem uma coisa que é simples e que na teoria todo mundo deveria saber. Na teoria. Não é porque eu tenho esse produto, ele é meu e ele estragou, que eu posso simplesmente, da maneira correta, descartar no meio correto. Só. Eu tenho que fazer essa movimentação. Sim, né? Tem que fazer essa saída, esse descarte, né? Use nota, pelo amor de Deus. Exatamente. Não existe cada operação existe a questão de emissão de documento fiscal. Isso Por quê? Pode acontecer, por exemplo, de eu ter registrado, a gente brinca aqui, né? Mas pode sim. Sim. Pode existir registrado, por exemplo, que eu tenha lá um determinado produto dentro da minha empresa. Só que eu vou olhar, esse produto não está lá. Cadê o produto? Foi consumido? Não. E agora? O que se faz com esse produto? Não está lá. Existem deixa. operações Só inativo? Só inativo? Eu tenho uma quantidade registrada. Sim.
Eu não posso simplesmente desaparecer com ela. Ah, é uma máquina e a máquina não está. Onde é que está essa máquina? Foi levada? Pode ter acontecido um roubo dentro da minha empresa, não é? Pode ter acontecido, por exemplo, encheu de água, estragou. Então, eu tenho operações fiscais que me acobertam esse tipo de situação. Então, sempre procure com o seu contador entender qual operação fiscal eu posso fazer para uma venda de algo que eu não uso mais, para um descarte de uma sucata, qual é o procedimento. Então, assim, o contador ele é muito o seu parceiro. Então, não tente fazer de qualquer forma, da forma que sempre me foi falado, meu avô fazia assim. Cara, isso não funciona. Porque lá na frente você pode ter que pagar um ônus por uma operação simples que você faria hoje. Não. Então, você tem que ter esse cuidado muito grande a respeito disso. Então, o saneamento constante desse meu cadastro de acompanhamento faz com que eu tenha o meu estoque, consiga avaliar o meu estoque realmente com aquilo que eu preciso para dentro da minha empresa. Porque às vezes eu preciso de coisas, de materiais, de insumos sazonais. Então, em determinado período eu não preciso comprar aquele produto. Acontece muito na indústria química. Né? Pô, a indústria química lá eu faço um produto, mas chega no inverno eu preciso ter um outro componente por causa da temperatura. Sim. Legal. Ou faço produção sazonal, né? Mudo de acordo com... Exatamente. Então, para que eu vou comprar, investir valores antes para deixar e tal, para usar 6 meses depois? A não ser que eu pegue uma promoção, uma negociação muito boa. Muito boa. Diga-se negociação boa, coisas decentes, tá? Exato. Não que caiu do caminhão, por favor. Bom, tem, além dessa informação que a gente trouxe agora também, que a gente pode tocar mais para frente sobre o CFAP, né? Que é o que vai ali identificar o motivo daquela movimentação que eu estou fazendo, né? Por via nota fiscal. Tem uma informaçãozinha no cadastro dele que também me diz a finalidade desse produto. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Para que serve e o porquê eu devo utilizar a finalidade do cadastro de produtos? Deve? Devo? É verdade. Essa é uma boa pergunta. Devo? Devo bastante. Devo bastante. Então vamos lá, João. Finalidade. A finalidade, primeiro, que ela vai definir para mim o que aquele produto representa para a minha empresa. Ou seja, ele é uma matéria-prima, ele é um produto de revenda, ele é um subproduto, ele é um produto intermediário. Então, ele define o que é aquele produto para mim. Mas aí você pode chegar e dizer para mim, tá, Jacó, mas eu uso ele na produção e uso também ele na venda porque eu presto serviço e faço serviço de manutenção. Como é que eu classifico? Segundo a Receita Federal, se eu tenho um produto que ele possa ter mais de uma finalidade dentro da minha empresa, eu uso aquela que é mais valorizada, ou seja, que tem maior valor. Vamos pegar um exemplo. Eu produzo máquina e peças da máquina eu vendo como peças de reposição. Onde gira mais dinheiro? Como matéria-prima ou como produto de revenda? Como produto de revenda. Eu vendo, ele representa mais valor na produção de máquina. Beleza, então ele é matéria-prima. Não, eu tenho maior receita vendendo material para reposição. Então, material para revenda. Ele revenda. Tá. Eu gostaria de separar isso dentro do meu cadastro. O que é para produção é aqui e o que é para revenda é outro código. Posso fazer isso? Pode. Entra com o produto na codificação da produção, depois faz a movimentação entre materiais, transfere o que tu vai usar para revenda. Simples assim. Simples assim.
Essa é uma dúvida. Essa informação de finalidade, ela é uma informação obrigatória? Se eu fizer agora um cadastro de um produto e não colocar essa informação, por alguma forma, de alguma maneira eu não identifiquei a finalidade dela. Uhum. Isso pode me trazer um problema? Como é que funciona? Pode. Por quê? A finalidade, primeiro que se tu estiver trabalhando no WTTI, a auditoria vai te apontar esse cara, Exatamente. Uhum. que não tem finalidade. Sim. Né? Segundo, a finalidade, ela é o gatilho da geração do bloco K. Então, se eu tenho um produto que eu não defini a finalidade, ou é uma matéria-prima e eu coloquei ele como serviço, vai dar divergência, ele vai deixar de gerar informação dentro do bloco K. Porque o bloco K, as informações é de determinadas finalidades. Entendi. Tá? Então, esse é um cuidado muito grande. Tá? A informação da finalidade, ela vai estar dentro do SPED, vai estar dentro do inventário, vai estar dentro do SPED de contribuições. Ela faz parte desse ecossistema. Então, ela é imprescindível. Até porque eu tenho que justificar, né? Porque em cima de matéria-prima eu tenho direito a crédito de imposto. Sim. Agora, se eu classifiquei ele como Uso, consumo, outros. né? Eu não posso ter direito a crédito. E aí pode ser contestado isso junto aos órgãos legais, né? Então, a finalidade ela é muito importante, até para mim poder definir dentro do negócio o que é, o que não é. E aí o inventário, tu sabe que isso entra para o imposto de renda também, que eu tenho que calcular o imposto de renda em cima do meu estoque, né, conforme o regulamento. Então, isso é deveras importante. Perfeito. Maravilha. Agora, tem uma coisinha, uma informaçãozinha, assim, que, Informe. né? Uma informaçãozinha que quase não usa, né? Não é importante. NCM. O que é esse tal de NCM? Para que serve? Eu nunca nem vi. Por que às vezes, do nada, o meu NCM tá errado? Para, isso não acontece. Né? Só no sul da França. Para, que Eu não sempre acontece. vendi esse produto, eu sempre movimentei esse produto. Porque como que agora ele tá errado? Bem na nota fiscal. Na live passada, inclusive, a gente falou sobre uma mudança de NCM que indica o porquê que isso ocorre. Exatamente. Né? Então, assim, o NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. É um sistema harmonizado de classificação de produtos. Né? Então, muita gente conhece ele como tabela TIP, tabela do IPI e assim por diante. Né? Onde ele influencia? Ele influencia diretamente nos impostos. Porque muita coisa, benefício fiscal, IPI principalmente, PIS, COFINS, gira em torno de NCM. Então, se eu pego o meu produto e classifico em NCM incorreto, né, vou estar dando brecha para fazer uma nota fiscal com o imposto errado. Sim. Fazendo com o imposto errado, se fazer a menor, o fisco fica triste contigo. Se fazer a maior, o fisco fica feliz com você. É. Né? Ficar triste não é legal com o fisco. Não é legal ficar triste com o fisco. Né? A gente gosta sempre de ver o fisco alegre. Com certeza. Exatamente. Né? Então, a alegria dele significa a nossa alegria. É a nossa alegria, sim. Mesmo que a gente esteja perdendo um pouquinho ali, significa a nossa alegria. Mas mesmo assim, tem que ser igualitário o negócio. Com né? certeza. Então, assim, ó, o NCM ele tem uma validade que é determinada conforme vai apresentando situações novas. Sim. Agora a gente precisa reclassificar algumas coisas, como a gente falou, né, do alho, né, o alho em pó foi reclassificado, né? Então, às vezes existem essas movimentações e então portal do Siscomex, principalmente portal do Siscomex, ou mesmo no portal da nota fiscal eletrônica, através de notas técnicas,
né, notas informativas lá, eles publicam alterações nesta tabela NCM, ou seja, ó, até tal data vale esse NCM, a partir de tal data esse cara não vale mais, vale esse aqui. Às vezes eles pegam um NCM e abrem 2, 3, às vezes pega 3 NCM e juntam num só. Normal. Então isso varia conforme a necessidade. Então é bom sempre estar... Às vezes é um negócio muito detalhado, às vezes é algo mais abrangente, né? Como que a gente comentou na última, que era do alho em pó. Alho em pó para alho. Tem o alho em pó, alho amassado, alho assim, não. Eu tenho que saber exatamente cada um dos tipos. Então, nesse caso, eu tenho que codificar corretamente isso. Né? E principalmente cuidar com aquilo que vem do meu fornecedor. Certo. Por quê? Geralmente, falando pela experiência que a gente tem aqui, né? O nosso cliente, quando importa a nota, já cadastra automaticamente o produto, se ele não tiver cadastrado, com as informações básicas que tem dentro do XML. Mas o fornecedor, que ele é cadastrado também automaticamente, caso seja o fornecedor novo. Sim. Só que isso não me isenta de depois ir lá e completar esse cadastro com as informações. Com certeza. Então, por isso que a gente tem que ter essa atenção neste complemento, tá? Então, o NCM, ele é muito importante, ele tem validade. Então, às vezes você, como tu falou, né? Às vezes eu vendo, sempre vendi, daqui a pouco, putz, rejeitou a nota, porque é NCM inválido. Aí tu vai ver, ele deixou de ter validade e passou a ser um outro. Mesmo. Tá? Então, isso acontece. São, assim, ultimamente já está bem menos. Não é? E a tendência com a reforma tributária é isso descer muito. Diminuir. Tá? Mas existe, a gente tem que ficar atento a isso. Tá bom? Assim como o Jetim. O Jetim também, que é o Jetim Trib. Jetim Trib, código EAN. Nada mais é do que uma codificação que o estabelecimento que produziu aquela mercadoria registrou no Cadastro Nacional de Produtos, que hoje é validado pela Receita. Então, se eu colocar um Jetim errado e não tiver lá no cadastro unificado do governo, ele vai berrar a nota. Vai berrar a nota. Então, eu preciso sempre estar de olho nisso, né? Então, assim, eu tenho 2 Jetins, um que é para embalagem, outro é para embalagem agrupadora, né? Sim. Por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo do leite, por exemplo. Eu tenho lá 1 litro de leite na caixinha, né? Esse litro de leite, ele tem um Jetim. Tá? Agora eu pego a caixa com 12 caixinhas de leite. Essa caixa também tem um Jetim. E aí eu tenho que, quando cadastrar a caixa, eu tenho que cadastrar tanto o Jetim da caixa como o Jetim do produto individual. Quando eu cadastrar o produto individual, eu replico o Jetim Trib o mesmo, porque eu não tenho agrupadores. Sim. Tá? Então eu tenho que cuidar com essa situação. O Jetim também. Tá? E aquele produto que não estiver registrado, porque esse registro é feito num terceiro, né, que tem um contrato com os órgãos públicos, né, para fazer esse gerenciamento. Então, se você não tiver esse registro lá, então teu produto não tem Jetim. Então, você tem que escrever sem Jetim dentro do campo para que ele possa enviar essa informação para a nota fiscal eletrônica. Tá? Então, isso é importante. E aí, para fechar o cadastro de produtos aqui, eu só gostaria de lembrar, né, voltar de novo, né, finalidade por causa do bloco K. Sim. Numa importação, caso o seu LP faça esse cadastro automático, cuide para revisar esses produtos cadastrados, para que não deixe somente lá isso e com os dados que vêm da nota fiscal. Então, cuide desse processo, né? E além do que, né, quem trabalha com industrialização, é a questão da ficha técnica, né? Sim. Apesar de que ela foi dispensada no bloco K, a minha receita de bolo é importante para a minha industrialização. Senão eu não consigo nem fazer um custo direito, não sei quais são as matérias-primas. Aí meu estoque vira numa bagunça total.
né? Então, isso tem que cuidar nessa questão. Então, esses são os pontos que a gente gostaria de trazer para vocês, para você que está nos ouvindo, vendo aí uma transmissão, sobre o cadastro de produtos. Perfeito. Bom? Bom, depois dessa passagem mais geral sobre o cadastro de produtos, a gente tem um também que pode vir a dar problema, que é muito importante para as nossas obrigações acessórias, né? Principalmente para não ficar empacando nota na hora de enviar, né? Ficar tendo que correr atrás. Isso não existe só no sul da Só França. no sul da França, Já falei para você, exatamente. só no sul da França tem isso. Exatamente. Então vamos para o nosso cadastro de pessoas. Uma observação, né? No nosso caso, agora trazendo por exemplo interno, né? Nós trabalhamos com o mesmo cadastro. Isso, Mas eu cadastro já- unificado. É cadastro unificado, porém eu já vi alguns outros sistemas que trabalham com um cadastro separado, tá? Então, mas basicamente São abordagens Só- diferentes, né? E não quer dizer que estão errados, mas é Exatamente, uma forma de exatamente. abordar, é algo diferente, sim, né? sim. No tratamento das informações. Então, assim, ó, eu hoje, João, eu diria para ti que o cadastro de cliente-fornecedor, o cadastro de pessoas, ele é tão e quão importante quanto o cadastro de produtos. Ele também é um pilar, Uhum. porque é com base nele que eu digo para o fisco, para quem eu estou vendendo, de quem eu estou comprando, Sim. é em cima dele que eu entrego as minhas obrigações. Tanto é que o SPED tem os seus registros próprios de cadastro de participante, que lá eles chamam de participantes, Uhum. né, que é o registro 0150 dentro do SPED. Então, eu preciso ter atenção a isso, né? Então, o que eu preciso ter atenção? Primeiro, razão social. Não meta o nome fantasia dentro da razão social. Isso nem acontece. Para, só no sul da França. Então, assim, ó, razão social é o nome jurídico da empresa, é o que está registrado na receita. E é o que sai na nota. O que sai no Ponto. SPED. Ponto. Nome fantasia é nome comercial. E ele eu vou usar o quê? Para pesquisar o cliente, Sim. dentro do meu RP, para dar facilidade. Uhum. Porque às vezes a razão social, cara, é um nome totalmente diferente e às vezes difícil. Sim. Aí nome fantasia lá, Zé da esquina. Então tá tudo Acabou. certo. É mais fácil eu decorar o Zé da esquina do que comércio de atacado e varejista de produtos agrícolas, farmacêuticos e demais afins. Limitado. Limitado. Então é bem mais fácil. Tá? E assim, a parte do nome fantasia ela é muito usada hoje na questão da integração com e-commerce, marketplace, Sim, né? sim. Então é a marca da empresa, vamos dizer assim, né? Então temos que cuidar bem disso, né? Botar assim o que é cada coisa em seu devido lugar e dada a sua importância. E assim como no cadastro de produtos que a gente falou na descrição, a razão social, a nome fantasia tem que ser bem escrito para que ela reflita realmente quem olhar uma nota sabe para quem que é. Se eu vou lá no marketplace e olhar, não, esse aqui eu sei de quem que é, eu sei de que marca que é. Então tem que estar bem completinho essas informações. Assim como o endereço. Sabe que endereço é um negócio complicado. Na teoria é bem simples, mas eu tenho alguns casos, por exemplo, que você vai ter que validar com a sua contabilidade se ocorrer endereço novo, que não está atualizado ainda. Existe no município, mas ainda não está no federal, às vezes. Aí tu vai fazer o cadastro do cliente. O cliente passou. Se eu jogo aqui no Google, eu acho o endereço do cliente. Bem por aí. Bem por aí. Assim, ó, o endereço completo, bonitinho, com logador, o número, o bairro, o CEP, o F, cidade, complemento, cara, ajuda muito, porque o cara vai entregar a mercadoria, então você tem um endereço completo, tudo certinho, telefone, e-mail, cara, coisa linda, é fácil de trabalhar, né? Eu me arrepio quando eu pego aqueles endereços, número, sem número. Exatamente. Quebra, né? Exatamente. E assim, ó, agora mais, eu diria assim, para esse ano, seria um ponto vital
para todas as empresas revisarem o seu cadastro de clientes e fornecedores. Por quê? Justamente por causa da reforma tributária. Ah, Jacó, mas onde é que endereço vai influenciar no raio da reforma tributária? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Porque o IBS, que substitui o ICMS, o ISS, ele vai ter duas alíquotas. Uma vai ser pelo Estado, a outra vai ser por quem? Município. E se o município do meu cliente estiver errado, a partir de janeiro de 2026 eu posso calcular o IBS errado, com uma alíquota errada. Tá errado. E aí? Exatamente. Então, por isso que é muito importante começar uma revisão agora. Principalmente região de interior ocorre bastante, né? Você ter essa confusão de município ali. Exatamente. E não é só isso, João. Tá? Posso estar numa UF errada. Sim, sim, Né? sim. Temos poucas E cidades assim, que repetem, um outro ponto que eu levanto aqui também, que eu acho muito difícil, para não dizer quase impossível acontecer aqui. Duplicidade de cadastro. Não existe. Não existe. Não existe. Nunca nem vi. Como diria um certo conhecido, não existe. Não existe. Não existe isso. Não existe. Não existe. Só no sul da França que Não vou nem acontece entrar em detalhes. Não existe. né? Então, aproveitem agora, revisem esse cadastro, eliminem essas duplicidades, triplicidades e, por que não dizer, maiores cidades, né? Uhum. E além de revisar também, principalmente essa questão de município, estado, país, se tiver passar tudo certinho, porque isso vai influenciar no cálculo do teu imposto. Tá? A partir do ano que vem, isso vai influenciar. Então, se eu não der atenção, vai ser problema. Tá? Aí a gente entra naquele estado de ou alegria ou tristeza com o fisco. Alguém vai chorar e alguém vai rir. Exatamente. Depende de como você fizer. Além do endereço, o que mais nós temos de ponto relevante e importante para se Vamos lá. atentar? CNPJ. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto à Receita Federal. Na verdade, é a identidade da empresa. Exato. Lembrando que, todavia, entretanto, o CNPJ que conhecemos hoje vai mudar. Exatamente. Vai passar a ter letras também. A quantidade de caracteres vai ser a mesma, porém eu vou ter letras a partir do ano que vem. Então, como está chegando o range que a Receita tem para trabalhar o número CNPJ, então eles decidiram mudar isso. Então fique atento, veja se o sistema está preparado já para trabalhar com o CNPJ alfanumérico e, pelo amor de Deus, coloque o CNPJ certo dentro do cadastro. Assim como a inscrição estadual. Essa aí é que tá sempre certa. Essa Sim. aí. Todo mundo sabe se tem, se não tem. Exatamente. Como é que eu sei que o cara é um contribuinte do ICMS? Através da inscrição estadual. Exatamente. Então, se eu não tiver essa informação bem alimentada corretamente, eu corro o risco de ter rejeição de nota, uma inscrição estadual incompleta ou inválida, né? Ou sem inscrição estadual, querer passar tudo como isento. Né? Cara, isso é BO. É BO. É BO. É BO grande, tá? BO grande. Porém, a gente tem, né, casos, né, não só contribuintes, né? Nós temos situações onde o cara não é contribuinte ICMS, mas porém ele tem inscrição estadual. Uhum. Tá? Sim. Então, assim, a gente pode colocar hospital, instituições de ensino e órgãos públicos. Sim. Que eles precisam disso por causa da questão de documentação legal, né? Então, existe essa situação. Né? Então, falta de E vai causar rejeição. Vai acabar dando BO. Vai dar BO assim como o CNPJ. Sim. Né? Uhum.
A gente também comentou sobre a questão de fone e e-mail, né? Que também é Sim. importante, porque o e-mail, se estiver correto, é para onde eu vou mandar o XML, a DUNF do meu cliente ou o RPS da prefeitura, né? Então, tem que ficar sempre atento à questão do e-mail e também do telefone, né? Que se eu precisar falar com alguém, se eu precisar me dirigir com um fornecedor, falar com um cliente, né? Para avisar aí que está vencendo o boleto e tal, esse tipo de coisa. Então, sempre é bom ter esses dados sempre atualizados, né? Facilita a operação dentro da minha empresa. Não é um capricho. Exato. Comunicação, hoje, é tudo. Principalmente nessa era de automação com o WhatsApp também. Sim. Né? Então, se eu tenho um número direitinho, certinho dentro do meu sistema, é fácil eu localizar aquele cliente, aquele fornecedor. É fácil eu mandar um aviso de vencimento para ele. Até em situação básica, por exemplo, de entrega, né? Exatamente. Tem situação básica. Às vezes o cadastro o cadastro lá separado de telefone, tinha colocado no telefone interno da empresa um contato que era de uma pessoa direta. Mas lá no cadastro de número para vincular a nota fiscal tem que ter um número da empresa, um número que Exatamente. vai ter alguém para atender se for necessário, né? Exatamente. Né? Então, esses são os cuidados que você tem que ter no cadastro de clientes fornecedores. Né? Então, observe bem essas questões. Né? Os dois cadastros são muito importantes. Muito, 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 muito importantes. Sim. Assim, João, a gente está chegando quase a 1 hora de transmissão. Né? Aí eu só queria levantar só alguns lembretes que eu acho que é importante aqui para o nosso público. Né? Primeiro, questão da nota de entrada, né? Então, dependendo do sistema, eu vou ter funções que importam produtos, importam fornecedores e tal, no momento que eu dou a entrada desse documento pelo XML. Sim. Né? Então, cuidar para complementar esses cadastros certinho, bonitinho, porque a ferramenta facilita, só que ela não faz todo o trabalho. Eu tenho que complementar com regras de impostos, com outras informações que às vezes o meu fornecedor não mandou no XML. Que isso também não acontece aqui, só no sul da França. Exato. Do fornecedor não enviar. Não, para, isso não existe. Não existe. Não existe. Né? Então, outra coisa, né? Tem que cuidar, sempre que eu estou dando entrada, ou mesmo emitindo a nota, colocar qual é o CFOP correto dessa operação. Se for uma nota de entrada, coloque um CFOP de entrada. Se for uma nota de saída, especifique o que é. Se é uma venda para comercialização, se é uma venda para industrialização, se é uma remessa para conserto, se é uma nota de devolução. Então, hoje a figura do CFOP, e vai ficar até 2033 isso, né? Ele é importante. Então, ele tem que estar bem referenciado até para que eu possa entregar as obrigações acessórias, a emissão de uma nota, a entrega de um SPED de forma correta, com os dados corretos, assim como o CST, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, eles têm que ser devidamente dado entrada àquilo que eu estou usando. Eu não posso dizer que eu estou... Quem está me vendendo, vendeu com operação com débito de ICMS. Quando eu dou entrada, eu não tenho crédito que eu comprei para uso e consumo. Sim. Então, se eu não for lá e colocar, dizer para o sistema, tu tem que usar esse ST, tu não vai ter base ali que teu valor, que eu não vou me acreditar de nada, porque é uma compra, e eu não trocar o CFOP para um 556 e uso e consumo, isso vai me dar BO e aí a contabilidade vai ficar feliz com você, porque ela vai ter que fazer lá um trabalho que é você que tem que fazer em casa. Sim. A informação é sua. Você precisa tratar de forma certa, até porque você tratando de forma certa, onde é que isso vai influenciar? No custeio de entrada, no custeio do teu produto. Sim. Na análise também, né? Exatamente. Saber certinho quanto que eu paguei de imposto, quanto que eu tive de crédito. Exatamente. Né? Poder formatar preço e afins. E também a questão do fator de conversão. De novo, puxando o fator de conversão. Observe essa questão do fator de conversão, porque isso dá muito BO no estoque. Sim. Junto à unidade medida, né? Importante. Exatamente. Então, isso tem que ser cuidado, né? Às vezes, existem sistemas que oferecem programas que ajudam nesse processo de verificação, que são as famosas auditorias, né? Hoje, a WTTI conta com 4 auditorias dentro do sistema dela, né, que ajudam os nossos clientes nessa questão, tanto na parte fiscal, na parte financeira e na parte contábil. Então,
Isso é muito importante. Bom, Cara, o papo tá muito bom, a gente podia seguir falando, só que o pessoal quer almoçar, né? Eu sei que você Exatamente. quer almoçar, tá com fome. exatamente. Então, Hoje eu acho que a gente conseguiu dar um norte em algo que é simples, né? Que na teoria é simples, teoricamente, novamente, e muitas todo vezes mundo sabe. negligenciado. Exatamente, pela simplicidade acaba sendo talvez negligenciado. Espero que tenha sido espero que tenham sido informações úteis, né? Informações de conhecimento que venham a agregar, né? Na teoria tudo isso deve estar alinhado, tá? Deve estar alinhado, então tome cuidado, revise, faça o saneamento das informações do seu cadastro tanto do cadastro de produtos quanto do cadastro de pessoas e fornecedores, tá? A gente falou de fornecedor, mas também para cliente, né? Cliente fornecedor, né? Cliente e fornecedor, tá? Bom, Jacó, mais uma vez, obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. Eu que agradeço a você que está nos vendo. Obrigado por estar assistindo com a gente. Se tiver alguma sugestão, nos envie, né? Comente, compartilhe com quem você acha interessante esse conteúdo, se esse conteúdo foi importante para você, tá? A gente fica feliz em preparar para ele. Mande sugestões para a gente de alguns conteúdos que de repente você queira ver aqui no W News, esse nosso Drops de Conhecimento. A gente está aberto a escutar você. Desejo uma boa sexta-feira, um bom almoço para você e até mais. É isso aí, pessoal. Desejo o mesmo. Uma excelente sexta-feira, um bom almoço e até o nosso próximo W News, correto? Correto. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.